Tá bom, tá bom. Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá para uma colherada do mingau da aprovação. Você que está em casa, né? Comeu mais do que deveria. Comeu como se não houvesse amanhã, mas o amanhã haverá. Tá aquela panga, tem que soltar o botão da bermuda, né? Eita, como é que vai estudar desse jeito, né? Café, filho. Café, 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 para aguentar, né? Mas agora que nós terminamos as nossas novidades, né, que foi o nosso primeiro bloco, tudo isso é pensado para dar certinho, vamos começar com a nossa pauta regular. E a pauta regular começa dizendo o que é a OAB. Vocês querem entrar na OAB, querem ingressar na OAB, mas senhoras e senhores, o que é a OAB? A OAB, pessoal, a descrição, a definição do estatuto, que é o que vale para a nossa prova, ela é um serviço público. Ela é um serviço público. E é um serviço público, pessoal, interessante, que tem gente que fala, professor, mas a OAB não é tipo assim, mais ou menos, como se fosse tipo um órgão de classe, né? Como se fosse sei lá, um conselho de medicina, um conselho de odontologia, mais ou menos não é tipo assim? Falou, olha, não é. A OAB é muito maior que isso, porque a OAB realmente, uma parte dela, faz o que o CRM faz, o que o Conselho de Contabilidade faz, que é o quê? Representa os advogados, disciplina os advogados, julga e seleciona. Representa, disciplina, julga e seleciona os advogados. Até aí é como se fosse o Conselho Regional dos Advogados, porque é um órgão de fiscalização. Só que nós estamos estudando o artigo aqui agora, 44 e seguintes, e nesses artigos 44 e seguintes, você vai encontrar lá, que está escrito assim, qual é o fim da OAB? E é isso que a torna maior que qualquer órgão de classe. A OAB, ela tem o escopo de defender a Constituição Federal, defender o Estado Democrático de Direito, defender a justiça, né, comum, defender a rápida aplicação da justiça e defender os direitos humanos. Está tendo uma briga lá, Deus o livre, num presídio, um BO desgraçado lá. Vamos chamar o Conselho de Odontologia, o Conselho de Medicina ou a OAB? O pessoal dos direitos humanos chama a OAB. Então ela tem, de um lado, as funções de um órgão de classe, representa os advogados, disciplina, julga, seleciona os advogados, e ela tem esse outro órgão que é muito maior, que ela é uma instituição de defesa da cidadania. Você nem imagina, mas alguma coisa da tua vida, a OAB que foi lá e conseguiu. Tem a comissão do jovem advogado, a comissão das mulheres, a comissão do idoso, a comissão do portadores de deficiência, a comissão do direito... O que você imaginar, tem uma comissão da OAB que está debatendo algum assunto que acaba refletindo na sociedade. É interessante isso, né? Por quê? Por causa desse outro fim que a torna uma instituição imensa, que ela tem o escopo de defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, justiça social, né, os direitos humanos, a rápida aplicação e o aprimoramento da cultura e das instituições jurídicas. Então, isso afeta todo mundo. Então, não dá para dizer que ela é, tipo assim, como se fosse uma autarquia. Olha, tem uma decisão do STF que chama a OAB de uma autarquia sui generis, né, porque ela é diferente. Quer ver um exemplo? No meu órgão de classe que eu trabalho como assessor jurídico, que é o Conselho de Medicina, vai o TCU todo ano. Cara, a gente prepara, faz o relatório do TCU, aquela desgraceira, a gente nem dorme, todo mundo fazendo lá o troço pro TCU, ai, pelo amor de Deus. Daí chega o fiscal do TCU, eu quero ver isso daqui. Brinco que tá desgraçado, os caras não brincam, olho de lince, fala, meu Deus, como é que pode? Eles vão na inexigibilidade, os caras pegam, né? Quando tem safadeza eles pegam, né? E eles não vão na OAB. Pode ver, tem crítica, né? Você começa a receber coisa de direito, mas o TCU não vai na OAB, não vai. Puxa, mas e como é que nós vamos saber que estão roubando? A própria OAB tem as ferramentas de fiscalização, mas o TCU não vai dar. Sabe por quê? Porque o Paulo Lobo, que foi o advogado que elaborou o projeto de lei, ele falou assim, como a OAB tem que defender a Constituição Federal, a democracia, ela não pode pagar pau para ninguém. Ela não pode ser amordaçável, ela não pode ser silenciável. O Paulo Lobo dizendo, não sou eu. Então ele falou assim, como é que eu vou fazer que o executivo, né, através do Tribunal de Contas, lá, vai fiscalizar um órgão que tem que chutar a cara dele? Não tem como. Por isso que deu essa independência plena para a OAB.
Então tem essa discussão, pô, mas eu pago 320 para fazer o exame. Uhum. Daí se eu passar, eu tenho que pagar a inscrição na OAB? Uhum. Mas daí eu pago a inscrição, daí eu vou me inscrever, eu ganhar a carteirinha. Não, você tem que pagar a tua carteirinha. Pagar a carteirinha. Uhum. E daí você vai chegar em casa com a tua carteirinha, chama o pai, a mãe, a família, para fazer a assinatura da primeira petição. E você vai, gente, o assinador, sabe a carteirinha tá banguela? Sabe que você vai mandar uma carteirinha com defeito? Ô, Lazarento, eu tô com a carteirinha, acabei de comprar, paguei R$70, acabei de fazer assim, 70, não, a primeira via 140, paguei 140, e ela não está assinando as petições. Você comprou o assinador digital? Como assim assinador? Você tem que comprar um assinador digital que custa lá, não sei como é que está aqui, eu paguei duzentão lá, e dura só 3 anos. Uhum. Daí sempre que você acabou 3 anos, tem que voltar lá, paga estacionamento, compra a desgraça para durar só mais 3 anos. E você vai pagar a anuidade. Lá no Paraná está 1.100 a minha anuidade. Não sei quanto é que está aqui no Goiás. Deve ser uns 1.300, que são mais ricos que nós, deve estar uns 1.300. Mais caro, né? 1.248, ó. Então mais caro que a gente. Eu acho bastante. Eu acho mesmo. Por que eu digo isso? Que eu trabalho no CRM, manda 700, e os médicos só saem fazendo plantão lá, compra um Porsche em 6 meses de trabalho, e a gente fica a vida inteira e não compra um Porsche. Então, não dá para entender certas coisas. Mas não se preocupe, que você só vai recolher anuidade até 50 anos de exercício profissional. Que daí você vai ser jubilado, a OAB vai te jubilar, vai ter uma sessão lá, você chega lá para ser jubilado, onde é que eu estou? Pai, você vai se jubilar, meu pai foi jubilar. Coitado, mas como é que vai advogar? Imagine meu pai, que não consegue nem ligar o computador, vai fazer uma petição, e subir a petição, subir o arquivo, e não tem mais condições. Mas é assim. E a OAB paga quanto de imposto? Nada. Tem uma música que fala, nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. A OAB não paga nada. Não paga o IPTU da sede da OAB. Não paga IPVA nos veículos da OAB. Lá na OAB do Paraná, eles têm aqui Chevrolet Spin, por causa da comissão de prerrogativa, você vai uns 4, 5, pretona, adesivo da OAB nas portas, o cara chega aí, canta pneu, ninguém larga a mão de ninguém aí, estamos chegando. Aquele veículo não recolheu nenhum imposto, nem na compra, e não paga IPVA, e é assim, nem os serviços, seus bens e serviços, imunidade plena, total, em seus bens. Você vai pedir uma certidão lá, não teve nada de taxa, imposto, nenhum tipo de tributação naquele serviço que a OAB fez. Então, a vida é essa, meus amigos. Não é fácil, mas desde logo a gente já abre aqui o jogo para os senhores. A OAB, então, ela não paga pau para ninguém, mas vamos falar como está escrito no Estatuto. Ela não guarda vínculo, não guarda vínculo funcional ou hierárquico, com nenhum órgão da administração pública. É essa a ideia da independência da OAB, da administração. Eu sempre coloco o ADM aqui. Perfeito. A OAB não paga pau para ninguém. E o imposto, na condição de serviço público, ela não recolhe imposto, ela tem imunidade tributária total em seus bens e serviços. E, meus amigos, na condição de um serviço público, ela publica os seus atos conclusivos, ela publica balancete, ela publica as coisas, né, os atos conclusivos, e também publica os editais de interesse da OAB. Por exemplo, um advogado, Deus que me perdoe, né, que não paga inadimplente, daí aparece assim, Dr. Lorival, comparecer na OAB, um assunto do seu interesse. Nunca é do seu interesse. Quer ver um outro exemplo? Você não está atendendo as notificações para apresentar defesa prévia numa representação. E aí, não chega, endereço mudou-se, aquela desgraceira toda. E a OAB faz o quê? Publica no diário eletrônico da OAB o seguinte chamado. Dr. Lorivalzinho, comparecer na OAB, assunto do seu interesse.
uma vez caiu na prova, falou, como existe o edital de chamamento, né, então o processo disciplinar não é sigiloso. Lógico que é sigiloso. Só diz que é para comparecer na OAB. Talvez seja para ganhar um presente, talvez seja um documento lá. Não, né? Mas, talvez seja alguma, né, uma menção honrosa para você receber, né? Não se sabe, né? Mas não quebra o sigilo por força de sair essa publicação, que sai aonde? No diário eletrônico da OAB. A OAB é tão forte que ela tem o diário eletrônico da própria OAB. É uma lei federal que criou. Lá no CRM a gente tem que comprar espaço no diário oficial da União. Cara, um quadradinho assim é 15 pau, 17 mil. Quando tem que publicar coisa maior, fala, para uns 50 conto aí. É caro, é caro. E a OAB tem o próprio diário eletrônico da própria OAB. Nós não vamos pagar nada, né? Os caras são muito inteligentes, tem lá o diário eletrônico da OAB para publicar os atos conclusivos, uma vez que se trata de um serviço público, e os chamamentos dos advogados, quando se faz necessário. Imunidade tributária e a questão do símbolo, a sigla OAB. A sigla OAB, e até aquele símbolozinho que é assim, né? OAB. Tem aquele símbolozinho bonitinho, né? Ela é de uso exclusivo da ordem. A sigla OAB e o símbolo são de uso exclusivo da OAB. Aqui nas dependências do IGD, eu voltei para cá para dar aula, uma aluna veio me cumprimentar, e ela, graças a Deus, deu tudo certo, né? A gente tem um índice bastante legal de aprovação, tá? E ela me trouxe o cartão dela, e eu olhei um cartão muito bem feito, aquele azul claro que vai para azul escuro, tom sur tom, tudo muito bem feitinho, né? Nome, número da OAB, endereço, perfeito, QR Code. Eu posso colocar no meu cartão atendimento 24 horas? Parece que não, né? Mas o horário de atendimento você pode pôr. E aí estava escrito assim, atendimento português, English, Deutschland, espanhol. Eu falei, porra, mas você atende tudo isso? Eu falei, não atendo, professor, mas eu ligo no provimento que dá para colocar as línguas, daí eu coloquei aqui. Falei, parabéns, pessoa, nunca atendi ninguém que não fosse brasileiro aqui de Goiânia, inclusive, mas eu coloquei porque pode. E realmente pode. Você vê o cartão ali, pode, né? Endereço, telefone, né? Ou e-mail. Só que no canto do cartão estava o símbolo da OAB. Daí eu falei, você está trabalhando lá na OAB? Que bom, né? Eu, não, professor, de onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Porque está com o símbolo da OAB, só a OAB que pode produzir. Eu imaginei que você fosse uma advogada que trabalhasse lá na OAB. Não. Mas e agora? Agora você está cometendo uma ilegalidade. Se alguém denunciar você, você vai tomar um cacete lá no tribunal dele, você vai ser condenado. Aí, gente, não sabia. Devia ter mostrado antes. A gente gosta de ver isso. Né? E agora? Ou você pega uma tesoura e você corta um por um e corta fora esse símbolo, ou você joga tudo fora. Ai, gente, tô sem chão. Pois é, mas a vida é essa. A sigla OAB é de uso exclusivo da ordem. Quer ver um dia que vocês chegarem lá no exame, que agora é um tal de distribuírem coisa. Meu Deus do céu, é chocolate, sonho de valsa, caneta, água. Toda vez que eu vou no exame fazer a hora, me dá piriri. Que eu como uns 26 bombons, porque o cara quer um bombom. Porra, mas porra, é muito. Os caras dão caneta. Eu pego de maço de caneta, de arrebento no bolso, aquelas canetas bem baratas, né? Os caras distribuem de tudo lá. O cara que está distribuindo esse troço está com a camiseta escrito OAB. Fala, você é da OAB, daqui da... Não, me deram 150 para cada distribuidor. Mas então de onde que é essa camiseta? O rapaz no motoboy que trouxe ali, nós estamos em 12 aqui. Falei, pô, você tem que tirar essa camiseta, cara. O senhor está fazendo uma ilegalidade. Cara, eu não vou tirar não. Não, então deixa para lá. Só saiba que o senhor está cometendo uma ilegalidade, porque lá no artigo 44 seguinte está estampado que a sigla OAB, e esse símbolo que o senhor está usando, ele é de uso exclusivo da OAB. Certa feita, fomos lá para o interior de São Paulo, fazer uma palestra sobre isso, não sei o quê. Daí cheguei lá, tinha uma foto minha, de lá, esquina só de lado, assim, né, tudo mexido. Eu falei, isso aqui não... E aí o símbolozão da OAB desse tamanho. Eu juro que isso aconteceu. Eu falei, cara, quantos cartazes esse aqui se fez?
Fizemos 6. Antes de entrar aqui, vamos pegar esses 6 cartazes aqui. Você está me colocando numa fria, cara. Se alguém me denunciar, eu, que sou, vou ser expulso lá, os caras, como é que eu estou usando isso aqui? Eu falei, gente, é verdade. Recolhemos tudo e rasgamos. Então vejam como é complicada a situação. E aqui, senhoras e senhores, quando o advogado passa a ser presidente de OAB, o cara virou presidente, seja do Conselho Federal, seja de uma seccional, seja de uma subseção, federal, seccional ou subseção, ele virou presidente, é o advogado, ganhou a eleição, sou o presidente. Ah, então o senhor saiba que o senhor passou a ter prerrogativas importantes da nossa profissão. A primeira delas, você tem a legitimidade para fazer valer o estatuto. Legitimidade para fazer valer o estatuto. Você que tem que fazer cumprir o estatuto. O estatuto da advocacia da OAB. Uma vez perguntaram se isso é delegável. É delegável. Eu delego aqui para o advogado Juarez aqui, através de uma procuração, eu sou o presidente, vá lá resolver isso para mim. Então é delegável esta atribuição. Ai, professor, como assim? Vou dar, tem vários exemplos. Eu gosto de dar os exemplos que aconteceram mesmo, que são bem paradigmáticos, lá numa comarca do interior do Paraná. Federal, seccional e subseção. Legitimidade para fazer valer o estatuto. E ela é delegável para um advogado de minha confiança ou da comissão de prerrogativas. Eu faço uma procuração e delego a ele essa legitimidade, que eu tenho como presidente. Então estávamos numa comarca do interior, aconteceu, isso pode olhar no Google, e o magistrado, talvez influenciado nos filmes norte-americanos, né, que quando entra um magistrado no júri nos Estados Unidos, o cara todo mundo, levanta, tem gente que até põe a mão aqui, né? Daí a hora que ele senta, daí todo mundo senta. Aqui, olha, eu tenho 25 anos de advocacia, eu não tenho mais quantas audiências eu já fiz. E a coisa está cada vez pior no seguinte sentido. As empresas contratam correspondente. O cara que não sabe nada. O cara não sabe nada. Daí você chega na audiência, o cara está assim, ó. Daí você fala, boa tarde, bom dia. E volta ali. Ele não está sentado, ele está com as costas na cadeira. Sabe aquele cara que está assim? Daí entra o magistrado, bom dia, o cara não sabe nada. O cara está ali, ganhou 150 para fazer ali, que eles chamam de coisa, né? Então talvez aquilo gerou uma resignação. Pô, todo tempo os caras, bom dia, né? Agora os caras, né? E aí ele colocou o seguinte, aconteceu, placa na vara dele lá. Ao ingresso do magistrado na sala de audiências, todos deverão se levantar. Colocou, placona lá, estava lá. Ele falou, aqui acabou essas bordas, essa desgraceira, não tem respeito, cadê a liturgia da advocacia? Todo mundo tem que levantar. Daí ele ficava lá, fazia o pregão das partes, tal, cada um se apresenta, qualificou, daí o magistrado disse, está todo mundo já lá, silêncio, já está todo mundo já lá. Então nós vamos descer, daí todo mundo, agora eu vou sentar, com licença, daí todo mundo, tipo uma santa missa no troço ali. Só que um dos advogados falou, pô, o artigo 7º está disposto ali no artigo 7º que é direito do advogado permanecer em pé ou sentado em qualquer audiência, em qualquer sessão de qualquer tribunal, entrar e sair sem pedir licença. Está estampado, já caiu na prova. Olha, ele tinha 10 cadeiras, daí o 11º advogado queria participar como ouvinte, o magistrado não deixou ele entrar porque só tinha 10, para manter a ordem e a justiça. Daí a pessoa, justiça, palavra bonita, eu vou marcar essa. Também ficar em pé atrapalhando, né? Nunca pense assim, você tem que estudar o que está ali, daí marca errado. A resposta certa é, o direito do 11º advogado, que nem fazia parte, de estar presente ali e acompanhar aquela audiência, desde que não seja sigilosa. Aí tem que ter procuração. Sigilo ou segredo de justiça, o advogado tem que apresentar. Do contrário, o que está acontecendo na audiência? Vou entrar. Mas o que você quer? Não sei também, só vou entrar aqui.
Eu vou ficar aqui. Se eu não quer sentar, não, não, hoje não. Ah, então fique em pé. Na hora, eu por que o senhor jantou? Não estou bom hoje, excelência. Não estou bom hoje, hein? E é um direito que eu tenho de ficar em pé ou sentado, certo? E esses caras dessa comarca foram para quem? Foram ao presidente. Falaram, presidente da subseção, porra, tem uma placa lá humilhante, as prerrogativas. Obriga a gente a ficar em pé, lá todo mundo em pé. Se eu tivesse nessa audiência, isso aconteceu, a hora que entrasse o magistrado, eu ia ficar sentado assim. Daí ele falava, o senhor não levantou, o senhor não sabe, excelência, eu estou com um problema, me atacou a bursite. O senhor já teve gota? Não, o senhor não queira saber. Mas me atacou a gota, se eu levantar, eu desmaio. Ah, então, questões de saúde, então o senhor excepcionalmente pode ficar... A hora que ele sentasse, eu ia levantar. Pô, mas o senhor, eu falei, excelência, não se operou, isso é um milagre. Um milagre, que eu me sinto bem, muito obrigado, vou ficar em pé. Então fique em pé. Na hora, eu ia fazer. Só para um, ele falou assim, então o senhor sai. Eu falei, não vou sair. O senhor está violando minhas prerrogativas. É crime de violação de prerrogativas? Não é crime, hein, pessoal? A gente já sabe quais são as situações de crime. Mas o que eu vou querer? Eu vou querer um desagravo, vou reclamar na corregedoria, vou fazer o que eu puder, vou falar com o presidente, né? Tomar as medidas cabíveis, mas não é o crime de violação de prerrogativa, que são só aquelas situações. E aí o que aconteceu? Mandaram um ofício da OAB e ele não tirou. Daí pô, presidente, faz alguma coisa. Puxa, o que será que eu faço? Manda um ofício para a corregedoria. Todo mundo fala que não funciona a corregedoria, né? Foi o ofício para a corregedoria. No dia seguinte, só os furinhos do parafuso. Tiraram a placa, jogaram fora. E um pedido de desculpas na porta do gabinete. Olha, venham me desculpar a comunidade jurídica, um ato impensado que eu já corrigi aqui, lamento muito. O que aconteceu? O presidente da subseção teve a legitimidade e o fez. Fez o quê? Fez valer o estatuto. Lá em Curitiba, fizeram uma sede do juizado especial civil. Pô, juizado entupido de gente, aqui deve ser também, né? Mas é gentarada, que, pô, parece interbairros, aquelas gentaradas, que foi querendo um juizado. E não tinha sala dos advogados. Ah, pra quê? Nos organizamos, fomos lá no presidente da OAB, cadê a sala dos advogados? É, parece que estão organizando. Tem que ter. Ou abre a porta com a sala, ou não, mas eles prometeram, não queremos. Ah, é? Porra, nós vamos queimar pneu lá na frente. O que aconteceu? Mexeu. Tiraram a dispensa de limpeza, que tinha vassoura, pano, que boa. Tiraram e fizeram a sala dos advogados. Mas sala não importa. Cheiro de que boa, mas sala dos advogados, agora tá bom. Nós temos que exigir, e o presidente tem a obrigação de fazer valer o estatuto. A segunda situação, aliás, pessoal, deixa eu só falar uma coisa para não esquecer quando for. A sala da OAB, ela é obrigatória nos lugares em que o advogado atua. E o estatuto dá 5 lugares que narra, descreve onde tem que ter a sala da OAB. Juizados, fóruns e tribunais. E se for criminalista, delegacias e prisões. Não sei aqui, mas lá em Curitiba tem delegacia aqui. Não tem essa OAB. Eu não vou ficar fofocando aqui, né? Aqui não sei se tem, né? Fóruns, juizados especiais, tribunais, delegacias e prisões, tem que ter a sala da OAB, que é o lugar que tem o cafezinho, pelo menos todas que eu fui até hoje. É o lugar que tem a impressora para... Mas quantos? São só mais 12. Pelo amor de Deus, né? Mas tá ali para a gente usar a impressora. E é lá que você consegue, por exemplo, que você, quando for atuar, vai fazer sustentação na turma recursal no tribunal, tem que ter a beca, é de uso obrigatório. Sabiam? Vocês quando forem lá, uma beca está R$1.500, R$2.000. E a OAB fornece para a gente lá, de graça. Fica uma fila assim, P, M, G e GG. Vou dar uma dica para vocês vão lembrar um dia de mim. Chegue cedo. Geralmente a sessão começa às 14. Se você chegar às 13h59, gente, aqui que tem beca? É aqui que tem. Tem essas aqui PPP e sobrou essa aqui que é Extra Large GG Plus. PP não serve, né? Bem, vem aquela lá. Puta, o cara pega, enrola tudo e sai que nem um Harry Potter lá voando. Fala, esse chegou atrasado, né, danado? Tem que chegar mais cedo, pegar uma média, uma G, né? Tudo isso tem lá na sala da OAB, que é obrigação nos juizados especiais, fórum, tribunais,
delegacias e prisões. Perfeito? Se não tiver, quem tem que fazer valer o estatuto vai reclamar para o presidente e ele tem que tomar as medidas para isso. Ah, mas puxa, é difícil, né? O senhor que quis ser presidente, ninguém foi lá obrigá-lo a isso. A segunda situação interessante é que o presidente, seja de subseção, de seccional, inclusive ele tem legitimidade para designar um assistente, seja numa ação criminal, seja num inquérito, que seja de interesse, minha Nossa Senhora, hein? Quero escrever rápido. Interesse da OAB. Por quê? Porque esse advogado, ele está respondendo uma ação criminal ou um inquérito em razão da sua atividade profissional. Daí a OAB vai lá e designa lá, você aqui, aquela comissão de defesa profissional. Vamos acompanhar essa ação criminal, essa situação toda. Daí você fica pensando, mas gente, como é que vai acontecer um negócio desse? Mas tem tanto exemplo, eu vou dar um que chocou, assim, né, que é bem chocante, que aconteceu no TRT de São Paulo. Eu já contei essa história aqui, mas ela é muito boa e didática. Um advogado mais antigão, cascudão, aquele advogadão, né? Bottom da OAB, terno preto, camisa preta, gravata preta, malona, capanga, raibanzão, aqueles raiban nos 70. O cara chegando no fórum, trabalhista, TRT de São Paulo, e uma fila para subir. Lá enorme, aquele elevador grande, mas uma fila, pô, demorada a fila. E um outro elevador ali. Ele falou, eu não vou ficar nessa fila aqui, olha aí. E foi se dirigindo ao elevador, vazio. E o cara que cuidava da segurança já segurou, doutor, onde é que o senhor vai? O senhor acha que eu estou indo numa farmácia, no elevador? Não, eu estou indo no elevador, preciso trabalhar, sou advogado trabalhista, preciso trabalhar, o senhor me larga. Doutor, que esse elevador aí não é para usar, não está estragado? Não, ele é para autoridades. Mas vai vir Bill Clinton, aqui, presidente dos Estados Unidos, o que está acontecendo? O Rolling Stone, quem que vai vir aqui da autoridade? Alguma autoridade, presidente da República? Não, são o pessoal, os magistrados, os promotores dos trabalhos. Né? Não, peraí. Artigo 6º diz que não há hierarquia entre membros da magistratura, Ministério Público, advocacia. Então, nessa condição, eu também sou uma autoridade. E eu vou entrar sim. Vai, não vai, vai, não vai. Nisso, derrubaram o advogado. Do jeito que ele levantou, ele já emendou lá na casa. Começou, comeu o cacete. Isso aconteceu. Um senhor de idade tendo que dar na cara do segurança, daí já outros já ajudaram. Virou uma desgraça aquilo. E aí o que aconteceu? Incriminaram, fizeram lá uma representação contra o advogado por desacato, por agressão, não sei o que. Ele falou, peraí, gente, eu só queria trabalhar, exercer minha trabalho. E aí é verdade, fizeram um desagravo para ele, lá na frente tem uma gentarada dos advogados, eu sempre vou aqui ninguém larga a mão de ninguém, aqui seus lazarentos, o que é isso aí, né? E ainda houve o acompanhamento da OAB para você, putz, não pode fazer isso com o colega. Era só ter um pouco de sensibilidade e deixar o colega subir o elevador lá. Aliás, não sei se aqui tem esse negócio de elevador separado. Pô, custa uma fortuna um elevador, pro resto da vida pagar a luz lá. Ai, gente, eu vou subir sozinho, gente. Hoje não estou boa. Ah, lava essa cara, pelo amor de Deus, né? Por favor, né? Uma vez, eu sou muito amigo, tenho vários desembargadores, a gente é muito amigo, tem uma comunidade de professores. E eu sempre falo assim, gente, esse negócio de elevador tem que acabar. Daí uma vez um desembargador falou para mim, mas às vezes sobe um réu perigoso. Eu não tenho medo. Os outros, só o senhor que tem. Eu me cago de medo também no réu perigoso. Vamos fazer um trato então? Quando vier um réu perigoso, o réu perigoso sobe e a gente continua. Né? Ninguém vai me convencer dessa necessidade e dessa despesa que né, pra gente. Mas tudo bem, vida que segue. Então, todo mundo aqui já sabe que o presidente tem a prerrogativa legislativa para designar um assistente num processo criminal, num inquérito de interesse da OAB, e esse advogado designado vai acompanhar o inquérito, vai acompanhar a audiência, tudo, essa ação criminal. E por fim, já caiu em prova, pessoal, uma coisa bem interessante, que é o seguinte, quando você vira presidente da OAB, presidente federal seccional subseção,
fazer valer o Estatuto da Advocacia e OAB. Essa siglinha eu vou pôr direto aqui. Estatuto da Advocacia e OAB, que é a Lei 8906, né? E ela é delegada. E a terceira situação, você como presidente de subseção, de seccional, você tem o direito de requisitar. Requisitar? Acho que o senhor errou o verbo. Não é requisitar, é requerer, professor. Não, é requisitar. O presidente tem legitimidade para requisitar cópias de processos de interesse da OAB. Então, imagine esse caso aqui. Eu sou o presidente da seccional de São Paulo, eu quero cópia desse negócio. E eu faço um ofício e digo que eu requisito a cópia. Imagine, Deus o livre, não estou falando mal de ninguém aqui, estou falando dos outros. Os outros. Imagine você um julgador, né, de um outro país, para não ficar chato, né? Pega um ofício da OAB, requisita de você. De mim ninguém requisita. Eu que requisito. Ninguém me diz. Ai, gente, que loucura, só abrir pedindo. E aí, o que fizeram? Estou falando porque está lá, quem quiser, então o processo foi ao STF. A Associação dos Magistrados Brasileiros ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 1127, dizendo que é para tirar. É para tirar isso aí. Mas por quê? Ah, inconstitucional. O que tem de inconstitucional? Requisitar cópia de processo para defender o advogado que defende a cidadã. Ah, não é legal. Não está bom, isso aí tem que... Mas por quê? Ah, não... Requisitado de quem requisita, não está legal. Daí eles pediram para tirar. Não o parente de ninguém, Deus que me perdoe aqui, né? Alguém... E aí o que aconteceu? Foi ao STF esse pedido, para retirar o direito que os presidentes da OAB têm de requisitar. Isso não é um requerimento, é uma requisição. E aí o STF fez o que faz com maestria. Nem quem ganhar ou perder vai ganhar, todo mundo aqui vai perder. Vejam só se eu estou errado. Os magistrados fizeram o pedido para retirar. Ao analisar o caso, o ministro disse, não dá para retirar isso, porque isso aqui faz parte das prerrogativas da OAB, que é um órgão independente. Como é que vai... Não dá, os magistrados... Daí nós da OAB... Ele falou, não. Todo mundo aqui vai perder. Vocês também têm que perder. Então vocês, a partir de agora, a OAB vai ter que pagar a cópia. Vai pagar, desgraça. Cópia. Quer cópia? Pague. Pague. A OAB vai ter que pagar. A OAB vai ter que justificar. Pode explicar aí, se humilhar e justificar. E, se for um processo sigiloso, que antes, como uma requisição tinha que ser observada, não precisa mais observar, vai ter que ter a procuração do envolvido, para poder ter acesso, se for um processo sigiloso. Porque o processo sigiloso tem que ter a procuração. Então, veja como é que ficou. A OAB, João, tinha o direito de requisitar cópias de processo de interesse da instituição. Agora, com essa decisão do STF, que já é antiga, a gente tem que, 1, pagar a cópia, 2, justificar a razão dessa cópia, e 3, se for sigiloso, vai ter que ter a procuração da parte envolvida, em nome do presidente. Se fosse eu, presidente da OAB, numa situação dessa, eu ia fazer o seguinte, através do presente, venho requisitar cópia do processo, venho justificar a necessidade de defesa da cidadania, da democracia, das instituições jurídicas, e eu ia pegar uns R$50 num botequim de uma cidade circunvizinha, aquele dinheiro que está até com palavrões, ia grampear junto e dizendo assim, segue o montante para pagar o custo das cópias, cujo troco destino a Vossa Excelência, não queremos troco. E mandaria lá, teriam ou não teriam que atender? Teriam que atender. Joãozinho, quer dar algum recado, João? Seja bem-vindo. Não? Então, homem maravilhoso. Olha só, o João, toda vez que eu venho aqui, ele está forte, magro, um homem maravilhoso desse. Eu tenho nutricionista, alimento controlado, vou todo dia na academia e ó, não tem jeito, filho. É a água de Goiânia.
Não tem jeito, é sofrido. Por favor, aqui. Que bom ver a sala cheia, né, Martim? Pessoal, com qualidade, João. Sim, e num momento muito simbólico, né? A gente está falando de um mês para a prova. Exatamente 30 dias até seu exame, um compromisso que vocês estão demonstrando aqui certamente vai gerar resultado positivo. Nós lembrarmos mesmo que não sai do 0 para 40 pontos. O que falta é sempre aquele ajustezinho final. Faltavam 2 questões, ficou com 37, 38, e pensando nisso, é sempre razoável a gente entregar um pouquinho mais. Porque a cada nova aula, a cada nova insistência, a cada novo simulado que se faz, a gente está ali agregando mais conhecimento para acertar 2, 3, 4 questões. E a gente tem uma meta aqui, Martim, e a gente tem falado disso em sala, que a gente está jogando o sarrafo mais para cima. Porque geralmente quem mira em 40 pontos, ou mira num ponto de corte, tende a ter aquilo como meta máxima. Então a gente vai às vezes você fica para baixo da meta, estabelece uma meta de 40, eu faço 37. Se eu estabeleço uma meta mais alta, a gente está falando aí de um potencial muito maior de entrega do aluno durante a prova. Então, como a gente acredita muito no nosso aluno, eu acho mesmo que a gente forma aqui, tem passado nas pós-graduações agora, só com gente muito talentosa, sabe? Vindo de todos os lugares do Brasil, Martim vê o tanto que a gente se envolve com isso para trazer os melhores para cá. O nosso aluno também é o melhor. Então, eu confio demais na aprovação de vocês. Eu acho que, faltando um cadinho mais, se conseguem dar esse esforço a mais, esse up na preparação, nessa reta final, para a gente alcançar quantos pontos? Fala para o Martim. 50. A gente está atrás de 50 pontos. Porque se der muita treta e 50 pontos, assim, a gente vai para acertar todas as questões, né? Eu falo que o João Pedro foi medíocre no passado comigo. Papai, estou indo para a prova de história, mas eu preciso só de 3,5. Eu falei, você é medíocre. Porque quem vai para uma prova que vale 10 para tirar 3,5 é medíocre. Então a gente vai para a prova de 80 pontos para acertar quantas questões? 80. E se der, não tem jeito de ser diferente. Se pensar diferente disso é aceitar que você vai errar muitas coisas. Não, professor, estou indo para acertar 80. O compromisso nosso de investimento de tempo aqui não é de valor, não é em pecúnia que se paga isso aqui. É investimento de tempo. Um sábado à tarde que você podia estar com sua família, podia estar com qualquer outra pessoa. Inclusive Martim podia estar. Eu sempre agradeço muito, quando o professor vem, agradeço muito aos familiares. Agradeço à esposa do professor, porque ela abre mão do convívio com ele para que ele esteja aqui. Então, há tanto investimento para que isso aconteça. Não estou falando de dinheiro agora, de tempo de todos nós, de nos envolvermos com isso aqui. É óbvio que isso aqui gera frutos, porque não tem outra fórmula. Não é porque você nasceu para ser extraordinário, não é porque você foi no coach e tal, porque nós já nos convencemos, né? Já caiu no ridículo. Eu falava que os coaches cairiam no ridículo. Só que foi muito mais rápido do que eu imaginava. Porque é muito fácil a pessoa ir, ela vai ver que não funciona, quando ela volta, ela fala que lá não volto mais. É só isso aqui, é só essa insistência. Disciplina, fazer todo dia o que eu não quero. Disciplina é fazer todo dia o que eu não quero, para poder merecer o que a gente quer. É um mantra. Só que Martim converte isso, como ele é muito mais didático que eu, ele fala que são colheradas do mingau da aprovação. Ele está falando isso. Não é isso, Martim? Ele está falando isso. Olha, mais uma colherada, ou seja, mais um dia de disciplina. Então, falando isso para, primeiro, homenageá-los, porque estar aqui é um ato de dedicação, mas, sobretudo, para falar assim, olha, você não merece nada ainda. Não merece o descanso ainda, não deu certo ainda, não é só estar na sala, é muito mais do que isso aqui. Se não houver um investimento de tempo em casa, e aí quem trabalha o dia todo, nessa reta final de um mês, vai ter que encontrar algum momento do dia para revisar caderno. Porque a aula feita lá atrás, nossa primeira aula, lembram? Mais ou menos, né? Leads consórcio. Você estava na sala, querido, eu lembro. Leads consórcio lá atrás. Poxa, aquela aula, ela se perde. Ela se perde no meio de outras 20 disciplinas. Então, pegar isso agora nessa reta final, vocês me perguntam muito, como é que estuda na reta final? A minha indicação é revisão de caderno, especialmente nas 11 principais disciplinas do curso, que corresponde a 80% da nota. 11 principais disciplinas são aquelas que mais de 2 pontos. São 80% das questões de prova correspondentes a essas 11 disciplinas. Revisão desses cadernos, não dá para ler doutrina, então revisão de caderno e resolução de questões. É isso. Agora, é fazer. Não adianta só ouvir, nossa, que bom esse método, porque esse método, estou passando ele para vocês. A gente está dividindo responsabilidade. Eu nunca vou falar que é só de vocês. Tem a nossa, mas a gente sozinho também não te aprova. E a gente falou disso lá atrás.
O curso não vende a aprovação. Ele vende compromisso dos professores, ele vende entrega de energia, de tudo isso. E Martim é um símbolo disso para mim. É nesse ponto que eu queria chegar, também para prestar homenagem a ele. Porque a gente não tem, quando a gente vem aqui numa terça-feira de carnaval, é também simbólico. É para falar assim, não basta falar que eu estou com vocês. Eu estou, claro. É simbólico isso, você abrindo mão das suas coisas para estar com o aluno. Ah, mas você faz isso sempre, professor? Em todo exame. Em todo exame. Ou faz isso ou para de lecionar. Porque você tem que ter esse movimento, você tem que acreditar que a próxima turma tem muita vontade também, que o cara está ali dependendo daquele gás seu, e às vezes você não tem o gás, você fala, eu vou tirar onde tiver, para dedicar essa energia. O Martim é um cara que está conosco, imagina, ele é um professor de Curitiba, que eu não conhecia, e é o professor mais antigo da casa hoje. É o decano. Não disse mais velho. Eu disse que é quem está há mais tempo conosco. Juntamente comigo, por questões óbvias, né? Mas é quem esteve presente desde a aula 1. A aula 1 foi feita dentro de uma boate, que chamava Sedna. Nós fizemos a nossa primeira aula dentro da boate. Foi lá, depois foi na Vila Mix. Foram 2 aulas que a gente fez. A aula dentro da boate foi impactante, a gente apresentou a marca lá, inclusive. E eu fui para o YouTube para verificar professores de ética. Eu tenho meus amigos que lecionam ética aqui em Goiânia. Mas esses amigos estão em outros lugares dando aula, eu os respeito demais, são meus amigos ainda, mas eu falei, cara, eu precisava em ética, porque não são só 8 questões, são as 8 primeiras. Tem diferença? Claro. Se fosse as últimas, eu ia pedir para você começar por elas. Mas são as primeiras. Porque quando você enfrenta uma matéria de ética, que são 8 questões, e você sabe, quem conhece a matéria, acerta sabendo que está acertando. O seu gás para o resto da prova é completamente diferente. É ou não é? Quando você começa acertando 8 e sabe que está acertando, é outra prova. É outro universo, é outro ambiente que se abriu para você. Ah, muda, é difícil, viu? Você perguntar na sala de aula quem fechou ética e não passou na prova. Já fiz esses testes várias vezes. Tem um desvio ou outro, mas é muito raro. Geralmente quando se fecha a ética, é um aluno que também teve êxito no exame. Então, falando de Martim, porque está conosco desde esse início, aí eu saí no YouTube. Aula de ética para OAB. O meu critério de busca foi esse, aula de ética OAB. Aí você está assistindo tudo. E a gente que está em sala de aula, nós somos todos muito falhos e tal, mas a gente sabe a aula que vai funcionar. Você assiste, você fala, pô, eu ficaria nessa aula. Assistindo o cara falar de lei seca, transformar o artigo 28 num rap, e falar do artigo 7º de maneira palatável, de maneira que você aceita aquilo bem, e num sábado você fica, domingo você fica. Aí que eu olhei para o Martim e falei, cara, esse cara é muito diferente. Ele é muito especial. Só que eu não imaginava o quão especial ele seria. Porque ali é uma entrega que ele fez ali de 2 horas, eu assisti a aula dele no YouTube, mas eu não sabia que o melhor estava guardado. O Martim é um dos caras mais humanos, mais sinceros, mais amigos, mais altruístas que eu já conheci na minha vida. Então, eu falo para vocês, né, quanto Deus é generoso para mim, eu trabalho com os meus irmãos aqui, tanto que isso é gostoso, né? E Martim virou um irmão de vida. É um cara que você ligava para ele, aconteceu, e ele não fez isso para marketing, tá? Uma coisa é quem faz para postar para os outros e fazer graça. A gente estava fazendo uma aula de resenha, que é a nossa revisão final de véspera, e Martim dá aula em Salvador também, em São José do Rio Preto, e ele estava em Rio Preto. Eu falei, Martim, a gente tem aqui no sábado uma aula de revisão, e os meninos adoraram você. Foram as primeiras turmas que ele lecionou. E você é o cara da ética, irmão, tinha que ser você, eu não queria trazer um outro professor. Queria que fosse você. E ele, Joãozinho, mas eu estou em Rio Preto. Vamos olhar voo? Tinha voo. Era um voo difícil e muito caro. Estava em cima da hora. O Martim falou, vamos fazer o seguinte, eu pego um ônibus aqui. Aí, irmão, aí não é só falar que fez. E ele pegou um ônibus lá. E veio para Goiânia de ônibus. Para poder fazer uma aula de 40 minutos. Num evento de véspera. Ou você faz isso por muito amor e por muito altruísmo e por acreditar que aqueles 40 minutos podem fazer a diferença entre 39 pontos e 40, ou você faz isso com muita boa vontade e com entrega silenciosa, efetiva e genuína, ou você não faz. Ele não fez isso pelo IGD, não fez pelo João. Ele fez pelo aluno. Não fez isso pela marca. Não fez isso pelo valor de 40 minutos de aula, que é pífio perto do que deveria ser, inclusive.
mas fez porque ele sabe que poderia ajudar ali 2, 3 alunos que às vezes não passariam, que passaram a partir da vinda dele. Então, é de gente assim que eu gosto de estar perto, né? Gente melhor que eu. Meu pai falava, se aproxime de pessoas melhores que você. E eu sempre li isso assim, Michele, ó, pessoas de valor melhor que o seu. Pessoas mais humanas que você. Nunca tive amizades estratégicas. De pessoas que vão me render alguma coisa comercialmente, nunca. Mas estrategicamente melhor que eu sempre quis estar perto de pessoas melhores que eu, nesse aspecto humano. E Martim é um desses caras que a vida me presenteou, me brindou com a amizade. Então, Martim, acho que falo aqui já pelos alunos também, porque é fácil conectar com você, é fácil entender sua verdade. Queria te agradecer por 7 anos de amizade, 7 anos de entrega efetiva, de estar aqui conosco, abrindo mão dos seus afazeres, abrindo mão de estar com seus cachorros, de estar com a Santinha, sua esposa, de estar na sua chácara, de estar com seus carros antigos, para poder dedicar o tempo para a gente. Você não tem noção do bem que você nos faz. Você não tem noção a qualidade do tempo que você passa aqui conosco, o tanto que isso nos interfere, o tanto que isso toca a gente, e o tanto que a gente, depois que você vai embora, a gente está mais apto, a gente está mais na certeza de que vai funcionar. Então, eu queria muito te agradecer. É muito legal ter você aqui comigo. Viu, irmão? Deus te pague. É que eu choro, né? Obrigado, não? Esse aqui. Obrigado. Se eu falasse assim, eu era presidente da República. E garra firme aí, moçada. Vamos fazer a foto na aprovação, irmão? Vamos fazer? Vamos fazer? Pode ser? Tem uma live com o Martim. Que hora, Martim, que é a live nossa? A nossa live? É. Você, mano, meia-noite. Que hora que é? Ele sabe. 23h59. Eu aprendi isso. Porque quando eu marco a live meia-noite, fica naquele limbo. Você não sabe se é meia-noite de um dia ou de outro, né? Agora eu marco 23h59. Então, 23h59 tem nada com o Martim, acho que dia 21. É bem 21, 23. 21 de. 20, 21. Vamos ver. 21. Vamos ver. Vai ser assim, né? Meia-noite. Vamos ver, não? Você marcou na sua agenda, você mandou Marquei, foto? marquei. Você colocou Marquei. live com o Joãozinho. Uhum. Tá. E todas as segundas-feiras, agora daqui pra frente, vou fazer com Getúlio, a próxima, e tá tudo. Eu adorei. Eu falei, irmão, segunda-feira é a nossa live, hein? Ele, mas não é aquelas meia-noite não, né? Eu falei assim, só faz meia-noite. Ele falou, meu irmão, mas eu tô em São Paulo, na segunda. Eu falei, lá não tem internet? Já acabou. Então tem todas as segundas, e a do Martim, eu acho que é a última, deixei pra última. Eu tenho aqui marcar. Mas a toda segunda-feira aí, tem algumas que são com 2 professores ao mesmo tempo. Se puder acompanhar, vai ser incrível. E nós fizemos um Instagram só pra OAB, tá? Tava muito difícil de comunicar conteúdo do OAB no nosso Instagram, que é muito geral. Fala de voz, fala de gravação, fala de tudo. Então, a gente fez o @IGD, underline, Que eu apaguei. tem uma equipe própria fazendo isso, inclusive. Todo dia tem corte de aula, tem dicas que a gente faz. Não é aquela dica besta, não. Prazo de apelação, 15 dias. Está colocando dicas sérias. Algo que a gente acredita que vocês, dentro do curso ali, pode ser alguma coisa que pode se acertar mais uma questão, tá? Se puderem seguir, eu fico feliz. @IGD, underline, OAB. Já tem um vídeo do Martim lá com o rap da incompatibilidade, do artigo 28. Tem cortes, tem 5 questões mais cobradas em ética, 5 questões mais cobradas em processo civil. E hoje eu vou produzir conteúdo de novo. Eu tô muito blogueirinho, tá? Martim, vamos fazer o retrato? Vamos fazer. Bora. Pode ser? Vocês é que mandam. Bate aí o retrato, você manda pra mim. Vamos fazer a perguntinha, quem que vai passar no exame? Eu gosto dessa pergunta, manda aí. Queridos amigos aqui de Goiânia, quem é que vai passar no exame da OAB? Valeu, gente. Essa é boa, mandinga boa. Isso aí, vamos botar legendinha, vou fazer o corte, botar a capa. Eu tô o gênio do Rios. Eu virei quem eu mais temia, Martim. Um produtor de conteúdo para o Instagram. Ai, ai, ai. TikToker. João Augusto Castro. Valeu, muito obrigado, viu, João? Valeu. Homem maravilhoso. Né? Eita. Ah. Aqui, ó. Aqui. O único defeito aqui é atropelar pessoas, né? Meu Deus do céu, cara. Eu só venho aqui e rezo pra bom, que não seja atropelado, né? Que os caras vêm moendo, né? Meu Deus do céu. Teve um cara que até fez assim, né? Eu fui, o cara. Eu falei, puta, é a maldade no trânsito. Deus o livre, cara. Tá bem.
Tá bem, tá bem. Depois vamos mandar um videozinho para ela. Tá bem, Eu já falei para elas, né, no home office, entre obedecer a Santinha e o presidente se me ver no mercado comprando coisa, eu falei, prefiro ser pego em flagrante e levar uma advertência. É jogo duro. O nome dela é Amanda. Manda até no nome, rapaz. Meu Deus do céu. Joãozinho, muito obrigado, viu? Vamos em frente. Então, conforme foi explanado, antes de apagar, a gente vai fazer aqui um feedbackzinho para lembrar que a OAB, no artigo 44 e seguintes, ela é um serviço público. E a OAB não sofre fiscalização do TCU, não sofre por quê? Porque ela não paga pau para ninguém. Como assim? A OAB não guarda vínculo funcional e hierárquico com nenhum órgão da administração pública. Quanto que é o IPVA dos veículos da OAB? Nada. O IPTU? Nada. Imunidade tributária total em seus bens e serviços. Os atos conclusivos publicados no Diário Eletrônico da OAB. A sigla OAB, de uso exclusivo da OAB, quando vocês forem lá no exame e perceberem pessoas lá com as camisetas com a OAB meio autor, pode saber que são pessoas particulares utilizando indevidamente o símbolo da OAB. E o presidente da OAB, quais são aquelas prerrogativas que ele recebe, que são importantes? São 3. A primeira é legitimidade para fazer valer. O estatuto não é lei morta. Vai lá, presidente, se vira, tem que acontecer aqui. Quer ver um exemplo? Não pode ter diferenças topográficas entre o magistrado e os advogados e o Ministério Público. E aquele magistradão que tem um tabladão que o cara fica sentado em cima lá, ô, advogado, como é que está embaixo aí? Como é que está? Tudo bem? Falou, presidente, tem que retirar aquele tablado lá. Ah, é? É sim. Vai lá, faz um ofício para retirar, porque tem que cumprir o que está no artigo 6º, não pode haver diferenças topográficas no ambiente que vai ser feito um ato, né, num tribunal, uma audiência, etc. e tal. Então, legitimidade para fazer valer o estatuto. Segundo, designar um assistente, um inquérito, um processo criminal em que o advogado está nessa situação em razão do seu exercício profissional. A OAB quer saber como é que vai dar, o que está acontecendo, por que está parado esse processo aí, e tem o assistente que vai acompanhar todos os atos desse processo, desse inquérito. E a terceira situação, requisitar. Requisitar. Mas não é requerer, não, requisitar cópias de processos de interesse da OAB. Lembrando que o STF determinou que agora a OAB tem que pagar a cópia, justificar por que quer essa requisição e tem que, se for um processo sigiloso, tem que ter a procuração de uma das partes lá. Perfeito? E assim vencemos mais essa colheradinha aqui do Mingau da Aprovação e vamos em frente falar agora dos órgãos da OAB, senhoras e senhores. Órgãos da OAB, artigo 51 e seguintes do Estatuto da Advocacia e da OAB. Vamos lá falar dos órgãos da OAB. É fácil, pessoal. A gente não está muito acostumado, acha meio estranho essa parte de órgãos, mas é fácil. E o aluno nosso não erra na prova a questão de órgãos da OAB. Vocês vão ver como é fácil. Quais são eles, senhoras e senhores? Conselho Federal, em Brasília. Conselho Federal da OAB, lá em Brasília, que ele é o órgão supremo da OAB. Órgão supremo da OAB. Vamos deixar um espação aí no teu caderno, que a gente vai colocar agora aqui a seccional. Vamos pôr aqui um espação. Vamos pôr a seccional. O Conselho Seccional. Cada estado é uma seccional. E já que você está falando de seccional, já faça o símbolo do dinheiro aqui, ó. Porque é a seccional que fixa a anuidade. Artigo 51 e seguintes. Uma boa ideia, né? Começa a Conselho Federal, daí seccional que fixa a anuidade e edita a tabela de honorários. E aí teremos, por fim, a subseção. E por fim aqui,
a CAA, a Caixa de Assistência dos Advogados. Portanto, os órgãos da OAB são esses 4. Conselho Federal, em Brasília, que é o órgão supremo da OAB. Cada estado é um conselho seccional, já vai fazer o símbolozinho do dinheiro aqui, que fixa a anuidade e fixa a tabela da OAB. E tem a subseção. Pessoal, tem muita pergunta aqui com relação à subseção, porque ela não possui personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria. Não possui. Por quê? Não sei, o legislador não quis dar tanta autonomia, ela não possui personalidade jurídica própria. O Conselho Federal tem, a seccional tem, a Caixa de Assistência tem, e a subseção não tem. E tem uma coisa interessante, pessoal. Não confunda a subseção com o município. Quer ver um exemplo? Eu moro em Curitiba, que é um município, e não tem subseção. Por quê? Estrategicamente não é adequado, já tem a sede da seccional, cancelaram, faz uns 20 anos já que não tem subseção no município de Curitiba. Então não pensem que é necessariamente um município. Pode ser 2, 3 municípios formar uma subseção, como pode ter um município dividido em 3, 4 subseções. São Paulo tem a subseção do Ipiranga, a subseção do Tatuapé. Por quê? Dentro do município dividiram em subseções. Como pode ter 4, 5, 6 subseções? Normalmente é um município, mas não leve em conta que é. Então, professor, como é que eu vou definir isso? Ah, coloque aí que é uma área autônoma. É uma área, vamos pôr aqui embaixo, área autônoma. Tá? É uma área autônoma, que poderá ser criado desde que na localidade tenha mais de 15 advogados. Perfeito? Então vamos lá. A pegadinha da subseção é que ela não tem personalidade jurídica própria e não é necessariamente um município, hein? Cai na prova lá, o cara, ai gente, mas a mãozinha de marcar errado. É que o município, não. Pode ser 2, 3, 4 municípios, uma subseção, como pode ter um município dividido em 2, 3, 4 subseções. É uma área autônoma. Então vamos lá, vamos começar pelo órgão supremo da OAB. Por que ele é chamado órgão supremo? Gente, é lá que editam e alteram, edita ou altera os provimentos. Ó, o provimento agora que está vindo sobre publicidade. Ai, o provimento, né? Provimento. Ah, vai ter um provimento novo agora sobre sociedade. Provimentos são diplomas que eles editam lá no Conselho Federal. Eles editam e alteram, se for o caso, o Código de Ética e Disciplina. Fizeram um novo código em 2015, se juntaram lá, gente, vamos fazer um novo código? Ah, é muito trabalhoso, mas vamos, daí sai o nome da gente lá, então vamos. Fizeram um código em 2015, eles lá no Conselho Federal, que editam e alteram esses diplomas, né? Ou se for o caso, o Regulamento Geral, que eu sei que vocês já vão dar uma lida hoje no Regulamento Geral, delícia, né? Aquela desgraça, dá uma lida nessa desgraça de uma vez, quebrar essa catiça, ler logo essa desgraça, né? E também é o órgão supremo da OAB, porque lá que transita em julgado. Então você tem uma demanda, vai indo, subindo recurso, chegou no Conselho Federal, chega lá que transita em julgado. Mas transitar em julgado, uma decisão administrativa, é tecnicamente errado. A gente usa, até na OAB, transitou em julgado, mas não, que não transita em julgado decisão administrativa no Brasil, só transita em julgado decisão judicial, né? Então eu vou colocar que exaure o caminho recursal, transita em julgado, tá? Para não falar, o senhor usou o nome errado lá, né? Então tá bom, exaure o caminho recursal, pronto. É lá no federal que acaba o caminho recursal. Transita em julgado, tá? Pois bem, vamos começar pelo federal, explicando quem compõe o Conselho Federal. Quem é que compõe o Conselho Federal? Os conselheiros federais.
conselheiros federais, que são quantos mesmo? 3 por estado. É igual ao Senado, gente. É igual ao Senado. Não tem 3 senadores? Tem 3 conselheiros federais, é igual. E lá faz parte, compõe o Conselho Federal, o ex-presidente. Todos os ex-presidentes participam do Conselho Federal para sempre. Vão ficar lá até morrer. Fica indo lá, vai para sempre. Foi presidente, vai ser sempre membro do Conselho Federal, mas só tem direito a voz. Olha só, é um assunto complicado, mas vou falar para a gente dirimir isso aqui. O estatuto vigente, ele é de 1994, tá? Então, se perguntar na prova, o ex-presidente, ele tem direito a voz, voz e voto. Você vai marcar que ele tem direito a voz. Por quê? Porque o colega lembrou aqui a seguinte situação. Antes de 94, ele tinha voz e voto. Então tinha a bancada dos ex-presidentes, cada um tinha um voto. Pô, os caras não deixavam mudar nem a cortina no Conselho Federal. Vamos mudar a cortina, o que vocês acham, Vera? 12, tem 12 votos aqui, não. Cada um votava como se um Estado fosse. Então acabou essa história. Mas quem já tinha voz e voto tem o direito constitucional assegurado, direito adquirido. Não tem como retirar o direito adquirido. Então eu não sei se hoje tem vivo lá alguém que era um ex-presidente em 94, que esse cara tem voz e voto, porque ele é um remanescente do estatuto anterior com o direito adquirido. Mas hoje, como é que é lá no Conselho Federal? Você é um ex-presidente, você virou um membro vitalício, você vai participar até o fim da sua vida e você só tem direito a voz. Assim como o membro do, lembra que eu falei que ganharam 2 cadeiras? Membro do Instituto dos Advogados do Brasil. E a Federação do Instituto dos Advogados Brasileiros, que também só tem direito a voz. Perfeito? Quem compõe o Conselho Federal? Os conselheiros federais, 3 por estado. Os ex-presidentes compõem o Conselho Federal. E agora, com essa reforma que teve em 2022, tem o Instituto dos Advogados do Brasil e a Federação do Instituto dos Advogados Brasileiros, que cada um tem um assento lá, participa, microfone ligado, tem direito à voz. Vota? Não. Só quem vota, pessoal, é quem está investido no cargo. Então, vou dar um exemplo aqui. O conselheiro federal, aqui do Goiás, veio para a sessão do Conselho Federal junto com o presidente do Conselho Federal. Está numa sessão do Conselho Seccional. Vocês acham que o presidente da seccional vai falar, gente, ó, o presidente do federal e o nosso conselheiro federal, tudo bem? Fica quieto aí que nós estamos numa sessão aqui, o senhor fica, não tem voz não, fica lá. Quando terminar, vamos fazer um happy hour. Ou ele vai falar, senhoras e senhores, temos a honra da presença do presidente do Conselho Federal e o nosso conselheiro federal, os senhores entrem e os senhores têm a palavra. O que vocês acham que vai acontecer? Pô, o cara é uma autoridade, lógico que ele vai ter direito à voz. Mas aí vão falar assim, e como que o senhor vota aqui na seccional, presidente do federal? Não, quem vota, quem está investido no cargo de conselheiro seccional. E aqui numa subseção, só vai votar quem é o conselheirozinho da subseção. Por mais que venha a visita do Conselho Federal, venha o conselheiro seccional lá na subseção de Anápolis. Eles vão dizer, autoridades, silêncio, vocês fiquem quietos, que nós estamos deliberando aqui, como é que vai ser o fim de ano aqui da subseção de Anapolina aqui. Presidente federal, fiquem quietos aí. Ou ele vai dizer, olha, temos a honra de ter o presidente do Conselho Federal, o presidente da seccional, os senhores têm voz. Abre o microfone, pode sentar na mesa aqui da presidência. O que os senhores acham que vai acontecer? Vai ser dado voz, porque eles são autoridades. Mas quem vota é quem está investido no cargo. É só vocês pensarem, imagine o presidente da República vem na Câmara de Vereadores. Vai ter voz? Vai ter voz.
mas vai ter direito a voto? Só votam os vereadores. Fazer essa analogia nos ajuda a entender o funcionamento dessas casas, perfeito? Muito bem. O que mais que a gente tem que saber aqui? Vamos simular uma votação, porque o voto lá no Conselho Federal, ele se dá por delegação. Essa é a diferença dos senadores. Cada senador vota do jeito que quiser. E aqui não, é a delegação que dá o voto. Essa é a diferença. Como assim? Imagine que temos aqui a delegação de Santa Catarina, lá do estado de Santa Catarina, que tem aqui, vamos pôr cadeiras, ó, 3 poltronas confortáveis aqui, ó. Pronto. Daí tem aqui o Paraná, meu Paraná de guerra, as 3 cadeironas confortáveis. Vamos fazer aqui Goiás, né? Prestigiar o nosso Goiás. É tão interessante, né? Que vocês falam no Goiás, né? Uma vez falar aqui no estado, em Goiás, não, quem fala em Goiás aqui é fraco, você tem que falar no Goiás. Ah, agora já aprendi. E vamos pôr aqui o Mato Grosso. Mato Grosso, tem aqui as 3 poltroninhas. Algumas coisas que temos que saber. Primeiro, o presidente do Conselho Federal tem o voto de Minerva, o voto de desempate. Se chegar empatado, ele vai exercer o voto de desempate. Então, o presidente tem o voto, pode chamar de Minerva, de qualidade, o voto de desempate. E outra coisa que a gente tem que saber é que uma delegação de um estado, de uma seccional, que tenha interesse, que pôs para votar algo, não vota. Porque o voto seria sim, né? Então, a delegação, ela não vota assunto do seu interesse direto. De seu interesse. Lógico que não, né? Interesse. Porque o voto certamente seria aqui, sim. Então o presidente tem o voto de desempate, o voto de qualidade. Ele também tem a possibilidade de embargar uma votação. Vamos pôr aqui, barra, embargar. Embargar é postergar. Os caras estão quebrando o cacete. Não sei o que, vocês são chupacabra, não sei o que, não vamos liberar. O presidente, ó, gente, olha, está muito acalorado isso aqui, eu vou embargar para a próxima sessão. Ele tem, como presidente, essa possibilidade. Então, o presidente pode embargar e tem o voto de Minerva. E aí, vamos simular aqui uma votação que se dá por delegação. Vamos escrever isso aqui. Por a delegação inteira que vai votar. Nós vamos fazer uma simulação. Aqui. Então vamos lá. Vamos imaginar que Mato Grosso fez um requerimento, estou inventando aqui, para a liberação de 4 milhões de reais para uma sede nova no Mato Grosso e para aprimoramento da advocacia. Lá estão precisando de 4 milhões de reais, porque quem pegou fogo na sede, teve uma seca lá. Puxa, então vamos pôr em votação. Estão inventando aqui. Tá? Então vamos lá. Como que vota Santa Catarina? Então os 3 conselheiros lá. Como é que se vota? Ah, eu não vou liberar dinheiro para os outros? Eu também não. Eu também não. Então, eu votei não, o outro votou não. Então, daí o presidente pergunta, Santa Catarina, delegação aí, como é que está o voto dos senhores? Por unanimidade, senhor presidente. Não. Por unanimidade, foi não. Daí pergunta o Paraná, porque lá aparece a ONU, eu nunca fui na ONU, mas tem os 3 caras e tem a bandeirinha de cada estado. Então já sabe, já identifica, bom, aquele ali, Paraíba, ali, lá no Rio Grande do Sul. Como vota a delegação do Paraná? Daí eu falei, putz, vamos liberar o dinheiro para os caras, né? Sim. Ah, eu não vou liberar. Ah, larga você pão duro, o dinheiro nem é teu. Ah, mas não quero. E você? Eu também voto sim. Ah, então ficou 2 sim e 1 não. Então vamos pôr aqui na parte. Esse aqui vota sim, esse aqui vota sim, e esse votou não. E o presidente me pergunta, como que ficou o voto da delegação do Paraná? Senhor presidente,
Por maioria. Pão duro aqui, não quis dizer. Por maioria, sim. Então, o voto do Paraná, em que pese tem um cara que disse não, o voto foi sim, foi positivo. Perfeito? Agora, Goiás, estava tendo aqui aquela festa do rodeio, só foram 2. O cara disse que estava com Covid. Ah, estou com Covid, né? E a festa do rodeio, né? Camarote lá, né? E aí só estavam em 2. Um votou sim, e o outro votou não. Muda o teu voto? Eu não. Muda você? Eu não. Para o ímpar? Não, para o ímpar também não. E aí o presidente perguntou, escuta, Goiás, como é que é o voto de Goiás? Eu voto sim, ele vota não, presidente. Ah, é? Então o voto de vocês está sendo anulado. Os senhores não conseguiram maioria nem unanimidade, perdeu o voto, não tem condições. E como vota o Mato Grosso, hein? Quem é que pediu o montante? Foi o Mato Grosso, né? Como que vota o Mato Grosso? Peraí, cara, que é isso? Né? A delegação não vota o assunto do seu interesse geral. Então, tudo isso que a gente vê lá no regulamento geral, olha, o voto é por delegação, e isso aqui é uma explicação que leva artigos e mais artigos lá, e a gente já põe na cabeça aqui, simples. Imagine que aqui é o Conselho Federal. Cada estado são 3 conselheiros, vocês conversam entre si para fazer o voto. Simples assim, gente. Não é um bicho para você ter medo, é fácil, é tranquilo. Chegou empatado, o presidente pode desempatar. Ou se está muito, né, uma brigarada dos infernos lá, o presidente, vou embargar isso aqui, vamos julgar isso depois. Quer verem exemplos de situações, de votações? Escolher onde vai ser a Conferência Nacional dos Advogados. A cada 3 anos, a gestão da OAB é trienal. Sempre no 2º ano tem a Conferência Nacional. Daí é votado. A Bahia quer oferecer para ser lá. Daí passa um filminho da Bahia, acarajé, os caras jogando capoeira. Mas Goiás também. Arrozinho com pequi aqui, que delícia, não sei o quê. Eles fazem o filminho e aí colocam em votação. Eu voto na Bahia, eu voto no Goiás. Né? Quem ganhou vai sediar a Conferência Nacional da Advocacia. Quando teve o impeachment da Dilma, foi uma votação que aconteceu lá no Conselho Federal. Todo mundo votando, cada estado votou se era ou não para entrar com o pedido de impeachment. Então, essas são as votações que acontecem lá no pleno do Conselho Federal em Brasília. Como que é? Oi? É obrigatório. Eles fazem parte. A pergunta que foi feita, mas são convocadas? Eu não sei qual é a frequência. Eu imagino que a plenária seja uma vez por mês. Eu imagino. Mas é possível que seja a cada 15 dias? Sim. Daí tem a pauta das plenárias e o conselheiro tem que ir. Por isso que eu sempre falo, para o cara ser conselheiro federal, ele não é rico. Ele já está tipo um João Castro, assim, sabe? Aquele cara que numa terça-feira vai largar tudo e vai para Brasília porque tem sessão lá e ele tem que participar da sessão. E daí? E daí, quinta-feira, 9 da manhã, tem a reunião da Comissão dos Direitos Humanos do Conselho Federal, que o senhor está designado para participar. Você fala, gente, mas tem que ficar viajando. Então, o cara já vai ter que ter um escritório que ande sozinho, porque ele não vai conseguir pôr o pé, vai ficar... É um trabalho que exige bastante tempo da pessoa, tá? Então, vamos ver, como que é a diretoria? Oi? Se não comparecer e não justificar em 3, perde o cargo. A pergunta, mas se não comparecer, tem que comparecer, porque teu estado vai deixar de participar, porque você não foi, porque tinha o batismo, né? É uma coisa, você tem que ter uma justificativa plausível. Faltou 3 seguidas, perde o cargo. E aí foi feito um sinal assim de dinheiro. Acredito que seja uma pergunta, quanto que é o salário do Conselho Federal, do Conselho Seccional, né? Quanto os senhores acham que é? 15 mil por mês. Falaram nada aqui. E também falaram nada. Como é que nada? A pessoa vai trabalhar de graça. O que vai trabalhar de graça? É isso mesmo. Não recebe nada de salário. Mas não tem uma ajuda de jetona? Não tem. Não tem. Eu estou no Tribunal de Ética lá faz uns 15 anos. Não recebe nada, paga anuidade igual, gasta tempo, faz inimigo. Porque às vezes você tem que julgar o cara fala assim, eu te mato, hein? E você tem que condenar o cara. E não ganha um centavo, não tem.
Ah, mas o cara que viaja? Ótima pergunta. O conselheiro federal aqui do Goiás, ele ganha passagem, ganha não, a OAB fornece passagem, traslado, táxi, ida e volta, hotel, café, almoço, janta, e chega aqui, ele não tem que despender para viajar, e fica num hotel bacana lá, que ele já tem e tal, não gasta nada, mas não ganha. Ó, tá 1.200 aqui para você ter ido lá. Não, não ganha. Tá? Mas e por que as pessoas lutam, se matam? E uma das, Deus, eu sou muito fofoqueiro, uma das eleições mais pauleiras que tem é aqui no Goiás. Porque tem dois grupos muito fortes. E os caras, um é um advogado que é bem famoso, e o outro é um grupo. Os caras se matam aqui no Brasil inteiro. Fala, porra, eleição. Imagine como é que está no Goiás, né? E eu falo, eu conheço todo mundo lá, né? Conheço o João, tá? Realmente aqui é importante. Por que as pessoas querem isso? Porque você passa de uma situação de um anonimato profissional para estar numa vitrine absoluta. Imagine uma sustentação oral no tribunal. Está todo mundo lá, gente, estudou o processo, fala, o presidente da seccional vai falar. Até o desembargador que estava dormindo acorda, vamos ouvir então, vamos ouvir. O presidente vai falar para o cliente dele. Você acha que ele cobrou a tabela do cliente dele, para o presidente para ir lá fazer a sustentação oral? Pode acreditar que não. Vejam só, o Beto Simonetti, nosso presidente do Conselho Federal, eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu dou aula de ética, eu leio, nunca tinha ouvido falar. Não estou falando que ele é ruim nem bom. E hoje o cara é um popstar. Os caras dão autógrafo na rua, o cara participa do Roda Viva, faz texto para a Folha de São Paulo. O cara virou uma autoridade reconhecida no Brasil inteiro. Quanto custa isso? Não tem dinheiro que pague o prestígio que esse cara tem. Nunca mais vai ser. Eu sou ex-presidente, vou participar, inclusive, semana que vem, lá no Conselho Federal. Porra, cara, pelo amor de Deus. Deus o livre fazer fofoca, mas só para os senhores entenderem bem. Estava vendo lá uma situação que passou no Jornal Nacional, de uma situação lá do STF. Daí passou assim, deu uma passada meio. E deu para ver os advogados que estavam esperando para fazer sustentação oral. Quem que estava lá? Só ex-presidente. Só ex-presidente. Marcos Vinícius Furtado Coelho, Ofir Cavalcante. Quantos anos que os caras cobram para estar lá? A tabela. A tabela mais o pão de queijo. Não, senhores. Para estar lá fazendo uma sustentação oral no STF, pode saber que é chumbo grosso, é dinheiro grande de quem tem muito prestígio e sabe que quem vai estar lá vai ser ouvido, porque é o ex-presidente do Conselho Federal. Então, entenderam por que o pessoal se mata para ser conselheiro, em subseção, todos os caras, por quê? Para ter uma virada de chave profissional que não ia ter, ou ia levar 10 anos para ter, 15 e conseguiu ali, no momento em que vira um cargo que vai fazer, vai dar entrevista, não sei o quê. Ó, tá tendo problema, subiu a gasolina, o presidente do OAB fala, ó, vamos entrar com a ação aqui, ó, presidente, esse cara fica muito famoso, tem um prestígio, e se ele está lá, ele não tem condenação, ele está com a ficha limpa na OAB, então você sabe, tem um prestígio bastante diferenciado, e eu já falo para quem for advogado, já entre numa comissãozinha lá, comissão de jovens, vai entrando para você ter a tua teia de conhecimentos, que só vai fazer bem para a tua advocacia, só vai fazer bem. Entre na comissão que você gosta, gosto de direito de trabalho, entra na comissão de direito de trabalho. Você vai conversar, vai ter professor, vai ter colega, e você vai ter uma régua, que nem gostei dessa da régua, você vai ter uma régua mais alta lá na tua profissão. Perfeito? Muito bem. Como que é uma diretoria de um órgão da OAB? Todas elas são iguais. São 5 advogados. É o presidente, o vice, o secretário-geral, o secretário-geral, o adjunto, presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto, e sozinho no cofre o tesoureiro. 1, 2, 3, 4, 5. São os 5 membros da diretoria do Conselho Federal, que é a mesma diretoria de todas as seccionais, que é a mesma diretoria da Caixa de Assistência, que é a mesma diretoria de subseções. O presidente e o seu ajudante, que é o vice-presidente. O secretário-geral, que é quem fica anotando as coisas, agora vamos pôr aqui, e o ajudante dele, que é o secretário-geral, adjunto. E sozinho
O tesoureiro é aquele cara que a gente fica esperando chegar no dia do vale. Putz, o tesoureiro não chegou ainda. Vai ter vale hoje? Não sei, 3h30, o banco fecha às 4. Ai, gente, que loucura, né? O dia do vale é o tesoureiro que vai lá assinar o vale. Presidente e vice-presidente, secretário-geral adjunto e o tesoureiro é a diretoria do Conselho Federal, diretoria da seccional, diretoria da subseção e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Pois bem, o artigo 54, eu gostaria que os senhores dessem uma lidinha especial que diz assim: compete ao Conselho Federal. Tem umas coisinhas que representar os advogados brasileiros, né? Fazer valer, tal. Tem coisas que merecem um carinho aqui. Por exemplo, se for para ingressar com uma ação que vá discutir a Constituição Federal de 88, quem faz isso é o Conselho Federal. Agora, se for uma ação para discutir a Constituição Estadual de Goiás, aí quem vai fazer é a seccional. Constituição Federal, Conselho Federal. Constituição Estadual, Conselho Seccional. Perfeito? Quais são as ações? O próprio artigo 54 e seguintes, ele diz, olha, compete ao Conselho Federal ingressar com ação direta de inconstitucionalidade. Compete a ele entrar com ação civil pública. Compete ao Conselho Federal entrar com um mandado de segurança coletivo. Compete ao Conselho Federal entrar com mandado de injunção coletivo. Tá? Então, são situações que vão discutir a Constituição Federal, a atribuição do Conselho Federal. ADI, só o Conselho Federal, por exemplo, que vai fazer, ele não tem jeito. O Regulamento Geral, no seu artigo 105, resolveu estender duas ações de competência do federal também para seccional. Lá no 105 do Regulamento Geral diz que compete à seccional ingressar com mandado de segurança coletivo e compete ao Conselho Seccional, estendendo a competência que é do federal, a ação civil pública. Que interessante, né? Está lá no artigo 105 do Regulamento Geral. Eu vou abrir ele aqui só para vocês saberem que tem que olhar também o Regulamento Geral, né? Ó, o Regulamento Geral. Oi, tudo bem? Eu sou o Regulamento Geral. Eu sou uma desgraça de ser lido, mas eu vou ser lido aqui nesse momento. Artigo 105. Compete ao Conselho Seccional, após deliberação, vamos ver o que diz o 105, ó, ajuizar ação civil pública. Mas não é do Conselho Federal? É. A lei diz que é o Conselho Federal. E o Regulamento Geral estendeu para a seccional. Ação civil pública em defesa de interesses de caráter geral coletivo dos individuais e homogêneos. E o mandado de segurança coletivo em defesa de seus inscritos, independente de autorização pessoal de cada advogado. Então, são duas ações de competência do Conselho Federal, porque são ações constitucionais, né, que foram estendidas aqui para a seccional. E o Conselho Federal, pessoal, que tem aquela atribuição que a gente ouve muito falar, né? Você está no fórum, tomando um cafezinho ali, a gente sempre toma café, né? Sabe que o bom advogado é aquele, se quer saber se o cara é bom, dá um sorriso, aquele dente amarelado, porque é muito café de repartição, café de licitação, e a gente está toda hora tomando café, porque é a forma de a gente conversar. Ó, esse problema está um pepino, vem tomar um café aqui. Como é que está aquele cafezão que Deus... O bom advogado tem gastrite. Fala, doutor, o senhor tem gastrite? Eu tenho um omeprazol no bolso, o senhor quer também? Oh, esse cara é cascudo, é o cara bom. Dentão, esses dias fui no dente, fazer um dentista lá, o cara olhou para mim, meu dente, você fuma, professor? Eu falei, não, mas o senhor fez o maior elogio que poderia, né? Que os dentão tudo amarelado, de tanto tomar café de repartição, porque o bom advogado trata bem os funcionários. O advogado, que ele chega com a advogadinha, eu quero meu negócio para hoje. Os funcionários ficam, é isso aí que nós vamos cancelar esse bosta, para hoje, né? Quebrou o aparelho, está sem sistema. Quer saber como é que funciona? Trate bem o funcionário, saiba o nome do funcionário. Ô, Miquelino, tudo bem? Tudo bem, tá, né? Muito obrigado, né? Trate bem o funcionário. Você pensa quem é que faz o alvará lá? Quem que você acha? O funcionário.
E na hora de pôr na pilha lá, o juiz só assina. Você, pô, não, põe o da gente ali na assinatura de hoje. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Um cara legal, eu vou pôr. Você vai lá, e com um bom advogado, dentão tudo amarelo, toma café, gastrite, e logicamente é aquele cara que cumprimenta, que sabe que os funcionários é igual. O cara que trata mal o funcionário não levanta voo na advocacia. Não digam que eu não aviso, vocês vão lembrar de mim um dia, pessoal. Lá na repartição que eu trabalho, o advogado chega, bom dia, pessoal, às vezes leva bombom, coisa que não, né, não pode dar presente bom, que senão já tem que doar lá para RH, para fazer sorteio. Mas um bombonzinho, agora aquele cara chega assim, chama o chefe. Falei, o que ele precisa? Certidão. Qual que é o tempo máximo? 72 horas. Olha, só não tem nada para fazer. Não, só em 72 horas. Mas não tem um jeitinho aqui? Para você, não. É assim, um dia vocês vão lembrar de mim. Trate bem quem está lá, ó, quem é que diz que ali, né? Pois bem, senhoras e senhores, né? Já sabemos aqui que essas duas situações o Conselho Seccional também as ajuiza, mas é de competência do Conselho Federal. E aí o que eu estava falando é que você está tomando um cafezinho e sempre tem alguém que diz assim, ai, está abrindo um monte de curso de direito, a OAB não faz nada, eu pago para essa gente, não faz nada. E isso dá vontade de falar, é gostoso de falar, mas é um erro. Por quê? Porque quando vai abrir um curso de direito, o Matheus sabe disso, o Conselho Federal, ele abre-se vistas do curso que vai abrir para o Conselho Federal fechar, proibir ou opinar? Opinar, gente. Opinar. Todo curso de direito que abre novo foi para o Conselho Federal opinar. Eu já li os pareceres. Os caras batem. Isso é um estelionato cultural para tirar dinheiro do povo. Não precisa mais faculdade. Eles têm um índice demográfico de pessoa, advogado por pessoa. Está um advogado para cada 174 cidadãos. Ele falou, não precisa, tal. Não, faz um parecer, mas só falta sair um soco lá do parecer. Daí o cara olha do MEC, gente, não sei o que, né? Dá o carimbo aprovado aqui, que ele diz, aprovado. E pega e aprova. Quem fecha ou abre curso é o MEC. A gente sofre isso no CRM, o cara liga lá, tá abrindo um monte de curso de medicina, o que você vai fazer? E eu vou fazer igual a você, vou reclamar, porque não tem o que fazer. Não é o conselho, se fosse o conselho a gente ia abrir. Né? São tudo lazarentos, mas quem faz isso é o MEC. Nesse caso, o Conselho Federal recebe a atribuição de opinar, que não adianta nada. Não vamos dizer que a gente conta essas fofocas aqui, né? Que mais? E a questão do 5º Constitucional? Todo mundo sabe como que é o procedimento do 5º Constitucional? Vamos falar rapidamente o que é interessante. 1/5 dos tribunais brasileiros tem na sua composição membros que vieram da advocacia e do Ministério Público. Então está lá no tribunal, aquele ali veio da advocacia, aquele desembargador veio do Ministério Público. Estou dizendo aos senhores que lá no tribunal tem desembargadores que foram advogados e que nunca fizeram concurso para juiz, entraram direto como desembargadores. Ok? Então, primeiro, requisito para você ser candidato ao 5º Constitucional pela advocacia. Qualquer um dos senhores vai poder ser desembargador sem fazer concurso. Não gosto de fazer concurso. Então, trate de ser uma pessoa bem articulada. Você vai precisar, primeiro, é a única vez que na prova da ordem você vai precisar, em ética, lembrar do número de 10 anos. Só para isso que existe 10 anos, que é um número mínimo de tempo de trabalho como advogado para você se candidatar para o 5º Constitucional. Eu tenho 25 anos de advocacia, eu posso me inscrever lá para ser um candidato, vai que os caras me escolhem e eu vou virar um desembargador. Nunca vi alguém voltar, não quero mais ser desembargador. Não quero, gente, cansei, tem motorista, não consigo mais dirigir meu carro, né? Puxa, onde é que se viu cheio de funcionário, não consigo fazer um voto, todo mundo traz tudo pronto para mim, quero voltar a advogar. Isso a gente não vê, né? A gente só vê os advogados querendo ser desembargadores pelo 5º Constitucional. Então, 10 anos de efetivo e comprovado exercício profissional, notório saber jurídico e reputação ilibada. Gostaram? Só isso. 10 anos de efetivo exercício profissional, notório saber jurídico e reputação ilibada. Cuidado, quem está na chapa que venceu,
Quem está na OAB não pode, gente, eu quero participar também. Não, você tem que esperar terminar os teus 3 anos de gestão para você concorrer. Você não pode usar o teu cargo que você está lá na OAB, como conselheiro, como diretor, para se candidatar no 5º. E o que acontece? Muito ex-presidente tenta. Que daí ele já fez os 3 anos dele, sai, virou ex, aparece uma vaga, daí o cara tenta concorrer. Tá bom? Então, requisitos. 10 anos de exercício profissional. Notório saber jurídico, reputação libada. Mas eu que sou conselheiro, você não vai poder, não adianta nem você sair do cargo, porque naquela gestão, naquele triênio, você não pode concorrer. Ok. E aí a OAB faz a famosa lista sêxtupla. Normalmente se inscreve 40 a 50 advogados, porque eles falam, eu não tenho chance, tal. Então fica de 40 a 50. E a OAB escolhe 6. A OAB escolhe a lista sêxtupla, pega a lista sêxtupla e entrega no tribunal. Tribunal de Goiás, está aqui, ó. Esses 6 que a OAB escolheu, se virem aí para escolher quantos? Tribunal 3. O tribunal escolhe lá os 3 advogados, que vão ser os candidatos do tribunal para o 5º Constitucional, e esses 3, essa listinha, é entregue para o governador, que representando a população, terá 20 dias para escolher quem vai ser o novo desembargador oriundo da advocacia. Legal, né? Bem legal. Quando é um tribunal interestadual, por exemplo, TRF1, TRF2, daí não é a seccional que faz. Daí é o Conselho Federal que escolhe 6 advogados, o Tribunal Regional Federal escolhe os 3 advogados e o presidente da República vai escolher o novo desembargador federal. Tá bom? Beleza? Esse é o 5º Constitucional. Por que eu estou explicando isso aqui? Porque se for um tribunal interestadual, quem vai fazer é o Conselho Federal, a lista sêxtupla, a lista tríplice é o Tribunal Federal e é o presidente da República que vai escolher. Se for no estado do Goiás, quem vai fazer a lista sêxtupla é a seccional, vai entregar para o Tribunal do Goiás e quem vai escolher representando o povo é o governador. Tranquilo? Beleza? Então, vamos se preparando aí, né? Quando quiserem ser desembargadores aí pelo 5º Constitucional. Posso contar uma fofoca? Lá em Santa Catarina, o cara conseguiu ser votado na lista sêxtupla. Foi para o tribunal. Eu falo daí, é a cerimônia do beija-mão, né? Os caras não te conhecem, tem que ir lá. Tudo bom, desembargador? Tudo bem? Beija-mão, desembargador, tudo bom? Tem que ir lá, de gabinete em gabinete. Não, eu vou mudar o mundo, sou uma pessoa maravilhosa, sou legal, você pode confiar em mim, né? Eu vou ajudar, se tiver um parente para contratar, a gente arruma alguma coisa. Vamos tentar aqui. Você tem que conseguir ser um dos 3. E aí vai para o governador. Gente do céu, é tio ligando, é cara. Você tem que ir até o churrasqueiro do governador. Ó, o cara, diga que eu sou um cara bacana, tem que usar. E aí você consegue e vira um novo desembargador. Esse de Santa Catarina conseguiu, foi escolhido, fez a posse, festona, champanhe, uísque, single malt, fechou o escritório, subestabeleceu sem reserva todos os processos, e virou um desembargador. E aí os colegas, pode ver que está no Google, hein? Não estou inventando. Os colegas de classe dele falaram, mas nós não temos 10 anos de formado. Temos, não temos. Pô, mas como é que ele conseguiu, gente? Mas é verdade. Os próprios colegas da... Pô, vamos fazer uma carta para o presidente TJ, olha, não é impossível, é da nossa turma, e nós temos 9 anos e 2 meses aqui, é impossível, não tem. E não tinha mesmo. E ele foi exonerado porque não preencheu os requisitos. Eu me matava, gente. Eu me matava, cara. O cara fez festa, fechou o escritório e não tinha. E ele foi exonerado porque não preencheu os requisitos. Você viu como é que é? Temos uma pergunta lá no fundão? TRT? Ótima a tua pergunta. Parabéns pela pergunta. Porque o TRT, em que pese ser federal, ele é estadual a atuação dele. Quem faz o TRT é a seccional. Entenderam que pergunta inteligente? Ó, professor, o TRT é federal. Sim, mas ele não é interestadual. Não tem briga de seccionais para ver qual que vai fazer. Cada seccional tem o seu TRT, então cada seccional
vai escolher a lista sexto para a OAB da seccional, o TRT escolhe 3 e o governador que vai escolher aqui. Então, é a seccional que faz. Perfeito? Tudo bem, pessoas? Então, agora, vamos falar aqui do Conselho Seccional, que é o órgão que eu mais gosto. Seccional é o órgão que eu mais gosto. Por quê? É um órgão que trabalha bastante. Se vocês quiserem ser conselheiros seccionais, preparem-se para trabalhar bastante. Por quê? Porque todo o assunto de inscrição é com o Conselho Seccional. A inscrição da tua pessoa física é na seccional e a inscrição da tua pessoa jurídica, que é da tua sociedade, quem vai fazer, analisar, é o Conselho Seccional. É muito trabalho. Não é à toa que quando vocês forem aprovados, vocês vão levar toda a documentação e esses caras falam assim, pô, tá tudo certo a documentação, você vai vir prestar o compromisso aqui em setembro. O que, setembro? Pô, estamos em fevereiro. Não tem mais vaga, tudo lotado. Porque está cheio de gente, as sessões estão lotadas. Eles têm lá uma forma que se você comprovar que é urgente, eu preciso urgente fazer o meu compromisso aqui, você só vai ser advogado depois do compromisso. Daí você comprova, eles te colocam lá, fazem numa salinha separado para você. Mas vocês vão ver que vai demorar um tempo assim que você vai achar meio que bastante, né? Por quê? Porque é muito serviço lá na seccional. Vejam só, você está indo se inscrever na OAB, na seccional do Goiás, está chegando lá, tudo bom? Você veio se inscrever aqui? Sim, passei em primeiro lugar no exame da OAB, na primeira e segunda fase, fiz IGD. Mas eu vou levantar a sua inidoneidade moral. Que? Eu estou protocolando aqui, junto ao seu pedido de inscrição, e vou levantar a sua inidoneidade moral. O senhor não tem dignidade moral, idoneidade moral para ser advogado. Imagina, nem te conheço, não precisa conhecer. Porque a internet, vasculhei teu nome aqui, e você está cheio de BO, caxanga, penduricalha ali, você não tem dignidade moral, e é instaurado um procedimento para analisar a inidoneidade de qualquer um que for se inscrever na OAB. Que eles chamam, daí vai ser distribuído com ampla defesa e contraditório, para a Câmara de Admissibilidade. Daí vai você lá fazer a sustentação oral. Olha, gente, essa advocacia que está escrito advogado no meu nome, que eu não era ainda, foi sem querer, né? Eu recortei, colei lá, que geralmente, cara, mentir para mentiroso. Né? O que tem de BO de cara que já estava advogando, ata de audiência, o advogado Robertinho. Mas você não era advogado. Mas ficou na ata, gente. Mas como é que está escrito isso? Você não corrigiu? Gente, você estava fazendo para o advogado? E os caras levantam a inidoneidade. Tem caso lá, Deus que me perdoe fazer fofoca, sei que não é o caso de ninguém, que nem você que está em casa aí, que já dormiu e acordou 4 vezes, né? Desgraça! E o Mitch lambendo o pé ali, né? Fazendo, arrastando tudo ali, né? Depois sobe no teclado, né? Gato assim, onde você está que ele quer, né? Você também, né? Qualquer um pode levantar a sua inidoneidade. Tem gente que tinha o nome, e era bacharel, já na petição, naquele formato, tem aquele cabeçalhozinho lá com o nome do escritório, e o nome do bonito ali, advogado. Juareizinho. Né? Por que colocaram aqui? Eu não fui. Mas alguém colocaria por você? Alguém. Mas está muito difícil. E na procuração também está advogado, está o teu nome, e só o teu não tem número do OAB. Não sei quem fez isso. Né? E agora? Isso aí são exemplos de inidoneidade. A pior que eu vi foi de um cara que fazia pequenos furtos, que chamam de caxangueiro. Ele era caxangueiro lá no bairro, e o peixe morre pela boca, a língua é o chicote da bunda. O que o cara fez? Tinha problemas criminais, foi lá, não sei como, passou, que os caras consultam por amostragem lá, pedem, passou o nome do cara e ele foi lá, pegou o compromisso, prestou o compromisso, prometo exercer a advocacia com dignidade, tal. E em vez de ficar quieto, postou no Facebook, Instagram, o cara postou família, chorando abraçado com o presidente da OAB. E os caras do bairro lá falaram, não é o caxangueiro aqui? Mas pode caxangueiro ser advogado? Vamos fazer uma carta lá dizendo, né? Viemos levantar a inidoneidade. O rapaz é caxangueiro aqui, não. Esse cara aqui não pode.
E levantou, é verdade. O processo de inidoneidade, que é analisado pela seccional, reconheceu que o senhor é inidôneo, pode devolver a carteirinha aqui, quebra na cara dele, o senhor não pode ser advogado. Por quê? Porque a idoneidade é um requisito para se inscrever, e a idoneidade é um requisito que você tem que manter enquanto advogado é. Porque uma das formas de exclusão é inidoneidade. Vou dar um exemplo, Deus que me perdoe, a gente é muito fofoqueiro. Lá no Paraná, por exemplo, é muito fácil o acesso para o Paraguai. E, infelizmente, alguns advogados, diante de, sei lá o que dá na cabeça do cara, necessidade e tal, vão para o Paraguai e voltam, colocaram drogas na calça do cara, um colete de drogas, colocaram nele, sempre assim, nunca foi, cheio de tóxico lá, tráfico internacional. Prende, faz apreensão, arma, granada no bolso. O que é isso? Colocaram agora aqui, não sei o que está acontecendo. Pegaram, condenado, transitou em julgado, vai para a OAB. A OAB diz o seguinte: diante do fato deste advogado ter cometido um crime infamante, perdeu a sua idoneidade para ser advogado. Então ele vai ser excluído da OAB porque perdeu a idoneidade, que é um requisito para você ingressar, você tem que ter idoneidade. Então, qualquer pessoa pode levantar a inidoneidade de qualquer um que for se inscrever lá na OAB. Quem faz isso? O Conselho Seccional, que defere ou não a sua inscrição. Ótima pergunta. Pergunta de quem já está. Você já está na segunda fase, é só cumprir a tabela. Olha que pergunta boa. Não existe penas perpétuas no Brasil. E não existe. E a inidoneidade não é perpétua. Por exemplo, o caso do caxangueiro. Vamos dar um exemplo aqui casuístico. Ele tem que ir lá, cumprir a pena de furto, né, que eu roubava a calça, a camisa em varal lá, tem que não sei quanto tempo é, 1, 2 anos, não sei como é que é. E aí ele cumpre, ele pede a carta de reabilitação, vai na OAB e diz, olha, está vendo essa inidoneidade que eu tinha aqui? Ó, a reabilitação aqui. Ah, agora venha. Daí vai ganhar um novo número, aquele que ele tinha, ele perdeu, não volta mais. Então, não tem nada perpétuo, tem a possibilidade da reabilitação. Já estão me dando um sinal aqui para fazer o intervalo. Ainda não, acho que já... Que horas que é o intervalo? É agora mesmo? Vamos fazer 15 minutinhos então? Então tá bom. 15 minutos voltamos aqui. Muito obrigado, a gente volta. Não vou apagar para continuarmos aqui os órgãos da OAB.